Glória a Deus. Amados, vamos prosseguir então o nosso estudo. Estamos já em Apocalipse capítulo 17 e 18, porque esses dois capítulos constituem uma só sessão, ainda que fale de dois aspectos distintos, mas constitui uma sessão. Quero ler hoje com os irmãos, já lendo aqui Apocalipse capítulo 17, apenas para extrair daqui algo. E logo vamos ter que retomar o nosso percurso profético acerca do tema A Grande Babilônia. Pastor, o que é o percurso profético? Aí nós temos demonstrado como que as verdades bíblicas, sobretudo as do Apocalipse, elas se encontram ao longo da Escritura. Ou seja, o tema A Grande Babilônia, né? Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes, não é um tema que surge no Apocalipse. Ele surge em Gênesis, capítulo 10 e capítulo 11. De maneira que lá nós temos o germe, temos a semente. E essa verdade e esse fato espiritual, ao longo da história e ao longo da Escritura, vai se desenvolvendo até chegar à sua plena glorificação. E aí os irmãos entendam a palavra glorificação, não no aspecto simplesmente positivo de glória, mas chega na sua plenitude, no seu amadurecimento, na sua frutificação máxima. Chega no seu ápice no Apocalipse, como a grande Babilônia. Então é uma verdade e é um fato espiritual, é um fato profético, que começa lá desde Nirode e que vai se desenvolvendo e se consumará no Apocalipse, nos últimos dias. Esse é o percurso profético dessa verdade. Tanto é que nós vamos encontrar, primeiramente, Babel, em Gênesis capítulo 10 e 11, que se desenvolve para Babilônia. Babel seria a raiz da palavra Babilônia, e logo já se observa um desenvolvimento. Babel se desenvolve e chega a ser Babilônia. E Babilônia também vai crescendo e se desenvolvendo e vem a ser a grande Babilônia. Um exemplo desse desenvolvimento, dessa semente, desse germe que cresce, desenvolve e chega à sua plenitude. Um outro exemplo seria também o grande dragão, que está em Apocalipse capítulo 12, um grande dragão vermelho. E o próprio texto de Apocalipse 12, só a critério de exemplificação, diz claramente: viu-se no céu um grande dragão vermelho. Lá no versículo 12, capítulo 12, versículo 12, tem uma vírgula depois de dragão vermelho, dizendo: a antiga serpente, vírgula, que é o diabo. Então olha como o Apocalipse apresenta. O diabo é apresentado no Apocalipse, porque fala o grande dragão vermelho, vírgula, a antiga serpente, vírgula, que é o diabo. Então, na verdade, ele quer falar do grande dragão vermelho. Mas para que ninguém fique perdido, sem saber o que é o grande dragão vermelho, ou alguém não venha querer dormir para sonhar, e aí chegar a uma conclusão através de um sonho, e aí deduzir quem seja o dragão, ele diz: não, o dragão é a antiga serpente. Então, quando ele fala a antiga serpente, logo, a própria Escritura te dá uma chave interpretativa. Como diz, esse dragão aqui no Apocalipse, que é um dragão grande, gordo, vermelho, ele é a antiga serpente. Isto é, a serpente de Gênesis 3 cresceu e desenvolveu-se a ponto de tornar-se o dragão. O dragão, portanto, é a serpente que cresceu e desenvolveu. E nós vamos perceber que ele é vermelho, porque ao longo da história ele primeiramente derramou o sangue dos servos de Deus ao longo da história e o bebeu simbolicamente. E aí, para que ninguém tenha dúvida de que o dragão vermelho, que é a antiga serpente, seja o diabo, ele coloca que é o diabo. Então, há um desenvolvimento dessa verdade. Por exemplo, mais um exemplo, em Apocalipse capítulo 5, João vê ali no trono, no meio do trono, um cordeiro recém-imolado, como quem tem 7 olhos e 7 chifres. Aquele cordeiro, daquele modo como se encontra no trono de Deus e Apocalipse, ele aparece a primeira vez em Gênesis capítulo 3 também. Quando ali o primeiro animal é imolado,
a partir do qual da sua pele são feitas vestes para Adão e Eva. Depois vem Abel sacrificando o cordeiro. Depois vem Noé, depois vem Abraão, vem Isaac, vem Jacó. E aí vem a nação de Israel em toda a sua história, até vir João Batista dizer: eis o Cordeiro de Deus. Então, assim, são verdades que não aparecem no Apocalipse do nada. Não, são verdades que já foram semeadas, numa linguagem simbólica, metafórica, em Gênesis. Então, ao se estudar, por exemplo, a Grande Babilônia, que é o nosso tema, nós não podemos simplesmente começar a querer entender a Grande Babilônia a partir de Apocalipse 17. Você tem que começar, retomando desde o princípio como que esta verdade espiritual, esse fato profético, veio a ser a Grande Babilônia. Só é possível se entender a Grande Babilônia se você começar a estudá-la desde Gênesis capítulo 10. De lá, vendo os princípios, porque a Grande Babilônia foi originalmente uma semente chamada Babel. Então, a Grande Babilônia é Babel desenvolvida. É como uma criança. Nasce uma criança. Quando ela nasce, ela tem tudo de um adulto. Olhos de adulto, tem fígado de adulto, tem ouvidos de adulto. No sentido, ou melhor, não é de adulto, tem todos os órgãos e membros como de um adulto. Mas que precisa o quê? Desenvolver-se. Por exemplo, uma criança quando nasce, ela não vê, não enxerga com a nitidez, com a percepção que o adulto vê as coisas. Então é preciso que se desenvolva. Entretanto, lá, quando nasce, já tem todas as propriedades já estão ali. Então, ao estudar o Apocalipse, no caso, a Grande Babilônia, temos que entender a Grande Babilônia lá, desde os princípios. De lá nós fomos depois para Daniel capítulo 4, semana passada, lembram? E nós então vimos mais uma vez o princípio da Babilônia, porque Babel tornou-se Babilônia. Daniel capítulo 4 fala de Babilônia. E aí as figuras se repetem, porque são retomadas a ideia. Vamos supor assim, Gênesis capítulo 11 fala de uma grande torre, a intenção de uma torre que chegasse até os céus. Daniel capítulo 4 fala de uma árvore que chega até os céus. A ideia é a mesma, dessa grandeza, desse crescimento, enfim. Então é preciso construir este percurso profético. Perfeito? Estamos construindo desde há 4 semanas. Então leamos Apocalipse capítulo 17. Todo ele. São 18 versículos. Diz assim, a partir do versículo 1. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Dá uma pausa. Logo de cara você já encontra algo revelador. O que prova que ela não nasce, não surge aqui nesse contexto. Haja vista que é dito, no primeiro versículo, mostrar-te-ei o julgamento. Então aqui já é o fim, quando o Senhor vai derramar sobre essa grande Babilônia o seu juízo. O Senhor a julga e a destrói aqui. O que significa que ela já vem há muito tempo cometendo as suas perversidades, e aqui ela chega no seu fim. Versículo 2 diz: com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão, foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérola, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher.
A besta que viste era e não é, e está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe, o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Tem estes um só pensamento, e oferece à besta o poder e a autoridade que possui. Pelejarão eles contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Então vejam, observem algo aqui, o que se descreve aqui. Vamos tentar entender o desenho que se pinta aqui no capítulo 17. João foi convidado para ver, para receber, de acordo com o versículo 1, a visão do julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Perfeito? Então começa com um objeto apenas. Vou te mostrar o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Pronto. A partir do versículo 2, então, do versículo 3 é dito, então, que ele foi transportado em espírito, e aí ele vê uma cena. Qual é a cena que ele vê? Ele vê uma mulher, descrita aqui como quem se veste de púrpura, de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e pérolas, toda enfeitada, né? Cuidado para que você não transfira essas informações aqui. Aí quando você vê uma irmã com pérola e brinco e pintar, fala assim: a Bíblia fala de você em Apocalipse 17. Tem nada a ver uma coisa com a outra, não é? Nada a ver. Na verdade, ela se enfeita dessa maneira, e ela inclusive traz em sua mão um cálice de ouro. Porque o ouro, tanto quanto as pedras preciosas, assim como a pérola, são os materiais da grande, ou melhor, são os materiais da Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, que é a consumação do supremo propósito de Deus, é de ouro, de pedras preciosas e de pérolas. Então, por que essa mulher ela vem toda adornada, toda enfeitada? Isso é porque ela traz uma aparência exterior para que os homens, as pessoas, ficam confusas ou se confundam, porque ao olhar numa aparência exterior, podem confundi-la com o propósito de Deus. Então ela se disfarça, ela se enfeita exteriormente. Entretanto, observa-se aqui no capítulo 17, versículo 4, que diz que dentro do cálice de ouro está cheio de abominações. Ouro é símbolo da natureza divina. Então imagine, e pense você, que ao longo de toda a história, todos os oráculos de Deus, os homens de Deus, mulheres usadas por Deus ao longo da história para suprir o seu povo, e em cada era Deus usou pessoas distintas, com ministérios distintos, em todos os tempos, né? Para suprir o povo de Deus, é sempre comparado a um pai de família, por exemplo, que alimenta a sua família. A palavra economia, ou economia, já diz de si mesma, já traz a ideia de, no caso, um projeto familiar, quando um pai de família que tem uma despensa que vai alimentar os seus filhos. Então essa mulher, ao trazer, portanto, esse cálice de ouro na mão, ela vai dar a beber. Então, saiba de uma coisa, comece a pensar a partir daqui. Quando você
congrega numa determinada igreja evangélica, ou protestante, ou católica, o que quer que seja, ou qualquer segmento religioso que você imaginar que seja, não importa, você está bebendo de um cálice, você está sendo suprido, está sendo alimentado. Esse suprimento, esse alimento, esse cálice que você recebe, vai te constituindo. É como um alimento. Nós somos exatamente aquilo que nós comemos. Por que nós aqui temos uma aparência relativamente agradável? E quando você vai a uma região de alguns países onde a fome é muito grande, um país com uma pobreza muito grande, um país muito precário, ou regiões mesmo do Brasil muito precárias, a aparência das pessoas muda. Muda a aparência do cabelo, a aparência da pele. Sim ou não? No Brasil não se vê aqueles meninos que é bem magrinho, né? Com a barriga bem grande, o joelho grande, de cabeça grande. Não se vê isso no Brasil, pelo menos penso eu. Entretanto, como a pobreza no Brasil, você percebe pelo cabelo, pela pele, pelos olhos, pelos dentes. Agora, você vai em regiões como alguns países da África, por exemplo, você vai encontrar lá pessoas, mas como é que pode ser um ser humano desse jeito? Nessa condição? Por que eles são desse jeito? É por causa do alimento ou da falta de alimento. O que significa com tudo isso é que nós somos aparentemente ou organicamente aquilo que nós comemos, porque os alimentos nos constituem. Então nós temos, quando você fala assim para a criança, para o seu filho, olha, tem que comer feijão, porque tem ferro. Tem que comer verdura, porque tem as vitaminas, a vitamina A para o cabelo, a vitamina tal para isso, tem que fazer assim, não é assim que vão fazendo? Por quê? Porque se tudo aquilo ela absorver, o seu organismo absorver tais vitaminas, nutrientes, vai constituir uma pessoa saudável, ou uma pessoa doente. Agora, transfira, por gentileza, esse raciocínio, esse pensamento para a vida espiritual. Nós somos espiritualmente exatamente aquilo que nós comemos. Aquilo que nós recebemos. Ou seja, você vai tomando e recebendo, e aquilo vai constituindo pensamentos, ideologias, vai constituindo moral, vai constituindo paradigmas, de modo que você vai ser exatamente aquilo que você recebeu ao longo da sua história, ao longo da sua vida. Então, essa mulher, ela traz um cálice de ouro. Então, logo alguém pensa, se o cálice é de ouro, então é divino. Porque o ouro representa a natureza divina. Como a prata representa a obra de redenção de Cristo, como as pedras preciosas representam a obra transformadora do Espírito Santo, como as pérolas representam a obra regeneradora do Espírito Santo, em razão da obra do Filho que possibilita essa regeneração. Então, se a Bíblia ela não coloca ideias sem que traga consigo um significado. A Bíblia está cheia de significados. Então, quando olha para essa mulher, e é dito que essa mulher, cheia de ouro, de pérola, ela é uma prostituta. O versículo 4, no finalzinho, diz, com as imundícias da sua prostituição. O versículo 5 diz que o nome dela é Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Versículo 6, então, diz que essa mulher, ela deu a beber desse cálice de prostituição, e os reis da terra se embriagaram, bebendo desse cálice da sua prostituição. Temos então a figura dessa mulher que está montada numa besta, num animal. Um animal que não é um urso, não é um leão, não é um leopardo, não é nenhum animal que você conheça, mas é um animal estranho. A ponto é como se fosse um animal selvagem, né? Não somente isso. Mas que aqui é descrito um animal indescritível, que não se pode denominar ou classificar. E esse animal, portanto, também tem 7 cabeças. Agora pensa essa mulher prostituta, vestida de acordo com uma prostituta, a descrição aqui, sentada neste animal. Então nós temos a figura de uma mulher e a figura de uma besta. E foi dito, João, nós vamos te mostrar o julgamento da grande prostituta. Aí João vê esse quadro. Agora, o que eu quero que os irmãos apreendam aqui inicialmente, pelo menos para agora, no momento, é o que está aqui
no capítulo 17, versículo 9. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças, porque aquele animal tem 7 cabeças, são. Então ele vai dar o significado daquelas cabeças. Para que ao interpretar essa porção, você tenha os paradigmas de interpretação. Você não invente. Não precisa inventar. As 7 cabeças são, ele diz, são 7 montes nos quais a mulher está sentada. Aí vamos verificar que em 2 momentos se diz que a mulher está sentada. No versículo 1, ela está sentada sobre muitas águas. E agora, aqui é dito que ela está sentada sobre 7 montes. Aí eu pergunto, ela está sentada sobre 7 montes ou sobre muitas águas? Ela está sentada sobre muitas águas e também está sentada sobre 7 montes. Isso porque cada uma dessas informações vai nos revelar algo. Olha o versículo 15. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então isso quer dizer que a abrangência, o domínio e a influência dessa mulher é universal. Ela está sentada sobre, reis, povos, nações, línguas. Então ela tem uma influência universal. Por isso que os reis da terra todos beberam. Agora, quando diz que as 7 cabeças são 7 montes, onde a mulher está sentada, veja só o versículo 18. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Aponta para a sede geográfica do seu governo. Então, espiritualmente, ela abrange, alcança, domina, influencia todos os povos. Então, ela não é algo restrito ao Brasil, ou é restrito a Roma, ou é restrito aos Estados Unidos. Não, ela tem uma abrangência, um domínio, uma influência universal. Ela é católica. Entenda católica no sentido de universal. A palavra católica quer dizer universal. Tá bom? Não se precipite. Pois não? Observe que essa mulher, ela tem um cálice. Desse cálice beberam os reis da terra. Ela está sentada e, portanto, ela está sobre as nações de todo o mundo. E é dito também que ela tem filhas, que ela é mãe das meretrizes. Mas vamos devagarzinho. Não vamos nos preocupar em querer trazer a identidade dessa mulher. Vai entendendo, daqui a pouco você vai saber quem é. Não precisa dar nome para ninguém. Fica tranquilo. Importante que vocês entendam isso. Então, nós temos aqui, assentada sobre muitas águas, demonstra a sua abrangência. As muitas águas são povos, nações, línguas, né? A sua influência universal. Quando diz que ela está sentada sobre 7 montes, aponta para o lugar geográfico onde ela se encontra. A sua sede se encontra. Perfeito? Mas veja então o capítulo 17, versículo 9. Diz que as 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada. Ponto. São também. Quando diz na sua Bíblia são também, quer dizer, essa profecia, essa mulher, ou melhor, essas 7 cabeças, ela não deve ser vista apenas numa perspectiva. Ela tem um aspecto de uma mulher que está sobre o mundo inteiro, mas as 7 cabeças são também. Então você vai trabalhar com 2 paradigmas de interpretação. Entende isso ou não? Quando diz são também 7 reis. Então, as 7 cabeças são 7 montes e são também 7 reis. E aí, isso nos leva a considerar, quando você volta a Gênesis capítulo 10 e capítulo 11, a semente disto, quando lá nos diz que Nirode propôs o seguinte àquele povo pós-diluviano: façamos uma cidade e uma torre, cujo topo chega aos céus. Ou seja, ele tem uma proposta dupla de uma cidade e de uma torre. Isso, se você observar que a cidade tem em si mesma um aspecto político. A polis, a cidade,
ela tem a ideia de administração, de governo, de política, o que lembra os reis. Aqui, as 7 cabeças são 7 reis. Então, a grande Babilônia, que está intimamente vinculada à besta, porque ela está montada nessa besta, tem esse aspecto político, administrativo, da realeza, do governo. Mas é dito também, façamos uma torre, cujo topo chega aos céus. Agora, essa torre, em si mesma, uma ideia de espiritualidade, de ascensão, de busca do divino. Então, a ideia de religiosidade já está aqui, na própria ideia da torre. Além disso, também temos o testemunho, o depoimento, aí os estudos de arqueólogos que já perceberam que essa torre não era única sobre a terra. Já houve várias reproduções dessa torre em vários lugares, e que tem um aspecto de um templo, e ali adorava-se a deuses pagãos naquela torre. Bem, então, assim como em Gênesis 10 e 11, a Babel tem 2 aspectos, no capítulo 17 também encontramos 2 aspectos. Então nós temos que tratar de um aspecto, depois de um outro aspecto. Ok, pessoal? Quero tratar primeiramente desse aspecto dessa mulher, que no versículo 5 é dito: na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Vamos nos lembrar de algumas coisas aqui que nós já colocamos aqui. Gênesis capítulo 10 e 11, falando de Babel. Quais são os princípios que nós temos ali em Babel? Espirituais, quem se lembra? Falamos aqui. Não lembram, não? Qual é a ideia? Rebelião contra Deus, independência e, sobretudo, a disposição do homem de, com as suas próprias mãos, prover para si um meio de salvação. Quando diz, façamos uma torre cujo topo chegue até os céus, e assim tornemos célebre o nosso nome. Perpetuemos o nosso nome, porque os seus pais, os seus antepassados, eles foram apagados da terra com o dilúvio. Então a ideia de capítulo 10 e 11 de Gênesis é que vai que Deus decide novamente derramar água sobre a terra. Ainda que ele tenha deixado um sinal no céu, um arco-íris, que representa a sua aliança, que não mais faria aquilo, mas o coração de Nimrod é aquele coração que desconfia de Deus, como quem instiga o outro e questiona-o, dizendo, você acredita mesmo que aquele que matou tanta gente fala a verdade? Ele incita o outro a uma desconfiança. Surge em Gênesis capítulo 10 e 11, ali, vamos colocar em termos dessa linha da Grande Babilônia, a ideia da salvação por obras. Eu digo dessa linha da Grande Babilônia porque a ideia de salvação por obras já surge no capítulo 3, quando homem e mulher fizeram para si vestes de folhas de figueira. A ideia, a salvação por obras. Olha, a história do homem é a história da sua criação, da sua queda e da sua redenção. Não é a história do homem? Agora, então, esse é um tema central na Escritura. A salvação é um tema extremamente importante em toda a Escritura, no que tange a nós. Agora, qual é a ideia que os homens têm acerca da salvação? O maligno semeou a ideia de salvação por meio de obras. Aí eu quero frisar, eu quero ratificar, eu quero repetir aos irmãos, e quanto mais nós repetimos, precisamos ainda mais falar, porque a nossa cultura, nós brasileiros, porque ou nós éramos católicos ou evangélicos ou espíritas, não é assim a nossa origem? Na maioria, ou viemos do espiritismo, ou viemos das igrejas evangélicas, ou viemos do catolicismo. Esses 3 ramos ditos cristãos, eu falo ditos cristãos porque a igreja evangélica diz ser cristã, a igreja católica diz ser cristã, espiritismo, segundo Allan Kardec, pelo menos, diz ser cristão. As 3 vertentes dizem ser cristãs. As 3 correntes, espiritismo, catolicismo e igrejas evangélicas, pregam a salvação do homem.
por meio de obras humanas. Todos esses segmentos. Eu sei que alguém, talvez aqui não, mas alguém assistindo pela internet, vendo posteriormente o vídeo, vai questionar isso. Não, pastor, não concordo. Na minha igreja prega que a salvação é pela graça. Aí de duas uma. Ou a sua igreja não é evangélica, ou a sua igreja é sofismática. Explico. A igreja evangélica, ela diz, a salvação é por meio de Jesus Cristo. Sim ou não? Vocês não têm ouvido isso? Dizem, a salvação é por meio da graça. Ainda eles têm um jargão, eles dizem, quem quer aceitar a Jesus Cristo como o seu único e suficiente Salvador pessoal. Isso é um jargão, porque se repete historicamente. Você pode ir lá no final do Ceará, lá no finalzinho. Você pode ir na ponta do Brasil, lá no Acre. Vão dizer, se for igreja evangélica, tem um apelo no final. Quem quer aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador pessoal. Aí já tem 3 irmãs cantando. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Então eles dizem único. Se é único, não há outro Salvador, há? Há ou não há? Se é único. E se é suficiente, de que mais ele precisa para te salvar? De que mais ele precisa? Se ele é suficiente. De nada, nem da sua colaboração, nem das suas obras. Se ele depender de algo além disso, além dele próprio, não será suficiente. É assim que se diz, é pela graça, é por Cristo, é pela fé. Cristo é o único Salvador pessoal e único e suficiente Salvador de suas vidas. Ok. Mas será que isso é verdade até o fim? É onde surge o sofisma. Isso é uma tática muito usada por vendedores, por corretores. Não que todos usem a mesma tática. Mas quando a pessoa ela quer a qualquer custo, a qualquer preço, vender, então ela nunca vai dizer toda a verdade. E na medida que a pessoa vai descobrindo as verdades por detrás daquela realização comercial, aí ele vai criando as manobras para que a pessoa, por fim, se veja completamente ganha. Mas não entrega toda a verdade. Então diz, Jesus é o único suficiente Salvador pessoal. É pela graça, é pela fé. Para que o indivíduo compre a ideia. Comprando o indivíduo a ideia, aí fala, não, então agora você tem que cumprir com uma vida cristã adequada. Aí começa a estabelecer uma série de paradigmas, mesmo coisas boas e coisas bíblicas. Quando eu falo bíblico, por exemplo, que a Escritura diz, por exemplo, que o cristão ele deve proceder de um modo de acordo com a Escritura, a palavra de Deus, a vontade de Deus, não é verdade? Aí vai colocando. E se a pessoa não cumprir com todos aqueles requisitos? O que se diz então? No caso, não tem como ser salvo. Jesus já fez a parte dele, você tem que fazer a sua. Você tem que ser fiel até o fim. Pastor, mas isso está na Bíblia. Ser fiel até o fim e dar-te-ei a coroa da vida. Eu digo, está certo, não está errado. A coroa da vida será dada somente para quem perseverar até o fim, para quem for fiel até o fim. É verdade. Só que lá não diz que será dada a salvação para quem for fiel até o fim. É dito, será dada a coroa. Mas a coroa não é a salvação? Bem, aí você tem que perguntar para a Bíblia. Você não pode deduzir que a coroa seja a salvação, só porque você quer que seja a salvação. Pastor, como é que eu vou saber onde está na Bíblia que fala sobre essa coroa? Você vai ter que ler primeiro aos Coríntios, capítulo 9, versículos 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, quando o apóstolo Paulo diz, olha, lá no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Uns correm para adquirir uma coroa corruptível. Nós, porém, a coroa incorruptível. Está falando de coroa. Ele diz, devemos nós correr de tal maneira que alcancemos nós o prêmio. Ele vai dizer, a coroa é um prêmio. Mas aí pastor não respondeu nada, porque não diz que a coroa não é salvação, apenas diz que a coroa é um prêmio. Aí eu pergunto, e você consegue conceber a ideia de que a salvação seja um prêmio?
a salvação seja uma recompensa, a salvação seja dada apenas para aquele que a conquistar. Então isso está em conflito com Efésios 2:8, que diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Salvação é dom de Deus. Coroa é prêmio, é recompensa, é galardão. Isso porque a Bíblia fala tanto do dom da salvação, como um dom gratuito possível mediante a morte de Cristo, e também nos fala de uma coroa que será dada ao que correr a carreira cristã. E não somente ao que correr, mas ao que correr a carreira de tal maneira, isto é, correr do modo como aquele que lá no estádio corre e alcança o prêmio. Pastor, e como é que aquele atleta corre? Lá, né, quando Paulo disse aos Coríntios, né, era na Grécia, eles tinham a ideia do que eram as Olimpíadas, do que eram as corridas dos gregos. Nós aqui também temos. Basta você, por exemplo, agora em 2016, vai ter no Brasil as Olimpíadas. Você vai ver que lá tem as pessoas, os atletas, né? Aí não vai ter aquele que ganha a medalha de ouro, não vai? Por que ele vai ganhar a medalha de ouro e os outros não ganharão a medalha de ouro? Por qual motivo? Ora, porque ele foi o melhor. Ora, mas por que ele foi o melhor? Porque ele é em si mesmo o melhor? Não. Porque ele teve uma maior dedicação, maior preparo, maior dedicação, maior disciplina, maior tudo. Aquela vitória é o resultado de toda uma disposição que ele assumiu antes daquele momento. Aí Paulo diz: a vida cristã deve ser levada a sério. Você deve viver a vida cristã como aquele que entende das suas responsabilidades. Não como quem procura ser salvo, porque a salvação não é prêmio nem galardão, é dom gratuito de Deus. Outro texto, Romanos 6:23. O salário do pecado é o quê? Mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna é dom gratuito, não é coroa, não é prêmio, não é recompensa, não é galardão. É porque há essas duas ideias na Bíblia. Então, leia depois 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 em diante, do 10 ao 16, e você verá que no último dia haverá crentes, salvos, porém sem galardão, isto é, sem coroa. E haverá salvos que também ganharão o galardão. São coisas distintas. Entenderam? Então, sim, essas três vertentes, que são as bases da nossa tradição, nós aqui do Brasil, o espiritismo, catolicismo, igrejas evangélicas, no final, eles não conseguem conceber. Eu falo no final, sobretudo, igreja cristã evangélica. Igreja católica, desde sempre, foi muito clara e enfática. Salvação é o resultado, é a somatória de fé mais obras. Ponto final. E até hoje prega-se a mesma coisa, não muda. Porque o padre de Melo falou isso aí, esquece o padre de Melo. Ele não é igreja católica. Ele é um padre que, se ele for profundo nas suas teologias e insistir contra o catecismo, ele vai ser expulso de lá. Se. Não estou dizendo que isso vai acontecer ou que já aconteceu. Qualquer um. Você quer saber o que é igreja católica, você tem que ler o catecismo da igreja católica, oficial, onde estão as doutrinas, que prega claramente salvação, fé e obras. Espiritismo não é fé e obras, é só obras. Não tem nada de fé. Só as obras. E a igreja cristã evangélica começa dizendo que é só fé, mas a fé somente não lhe é suficiente. Logo, eles exigirão as obras, por isso sofismática. Então eu disse, a igreja que prega a salvação pela graça de Cristo somente, ou não é evangélica, ou sendo, é sofismática. Por que não é evangélica? Pastor, vocês são o que aqui? Nós não somos evangélicos, graças a Deus. Deixamos de ser. Como assim? Veja bem. Isso é muito simples de se resolver, ainda que seja um pouco difícil de assimilar de primeira mão. Digamos aqui que nós temos aqui um pastor da IURD. Perfeito? Aí temos um pastor aqui da Mundial. Temos aqui um pastor da Graça Internacional. Um pastor da Assembleia de Deus. Perfeito? E um pastor da Deus e Amor. Eu pergunto, o senhor é evangélico?
Evangélico. O senhor é evangélico? O senhor é evangélico? 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 Todos eles são evangélicos? São. Então, o que os fazem todos eles ser evangélicos, se não são da mesma instituição? É porque eles compartilham de algumas, entre aspas, verdades comuns. Eles têm algumas coisas que os unem. Se você perguntar para mim assim, pastor Alexandre, você é evangélico? Eu digo, não posso ser. Não nesse sentido histórico. Eu seria no sentido linguístico, enquanto que a palavra evangélico, enquanto um adjetivo, diz respeito àquilo que se refere, ou aquilo que é relativo ao evangelho. Mas evangélico, enquanto um movimento histórico que tem menos de 200 anos, que se funda nas bases da salvação, que depende do homem, que passa pelo homem, do livre-arbítrio, eu não posso ser como vocês, portanto, não posso me chamar evangélico. Não posso ser. Quando alguém fala assim, você é evangélico, você fala assim, sou. Você quer dizer, compartilho das ideias da IURD, da Graça, da Internacional, da Mundial, da Universal, da Global, do Mundial, Planetal. Essas coisas grandes demais. Mas se você não compartilha de tais ideias, então você não pode se chamar tal. Eu sei que isso é um pouco novo. Isso vai criar um problema para nós tão grande, porque nenhuma instituição dita igreja, que não seja católica, ousou dizer, nós não somos evangélicos. Nós somos, foi boa. Nós nos recusamos ser identificados com o que se chama de evangélicos. Nós nos recusamos. Somos meramente cristãos. Ainda que assim todos digam ser, nós queremos ser identificados somente com Cristo, com nada mais. E o Cristo da Escritura. Bem, pessoal, tudo isso que nós estamos falando aqui acerca de salvação por obras, esse é um grande problema que começa lá no princípio. Você vai encontrar lá em Gênesis capítulo 10 e 11 a ideia de salvação por obras. Chegando então a Daniel capítulo 4, falamos aqui semana passada, o que nós vemos lá? Qual é o princípio de Daniel capítulo 4? Quem se lembra aqui? Estamos apenas recordando e trazendo de volta o que já falamos aqui. Lembra que Daniel fala de um sonho que teve Nabucodonosor, que viu uma grande árvore, chegou até os céus. E aí, por causa da sua arrogância, do seu espírito, de independência, de não reconhecer a glória de Deus, quando ele diz assim, esta é a grande casa real que eu construí para a minha glória, lembra lá? Aí ele se tornou um animal por 7 anos. Esse espírito de independência e de não reconhecer Deus na sua vida. Então observe que vai somando a ideia, salvação por obras, que não deixa de ser esse espírito de não querer reconhecer, de não querer se curvar, de não querer fazer de Deus o seu tudo. O homem, ele quer participar. Ele até pode aceitar que Deus faça algo por ele, mas ele tem que levar algum mérito no final das contas. Ele não quer se humilhar a tal ponto de falar assim, eu não mereço nada, não fiz nada, e se sou salvo, sou tão somente pela graça de Deus. Ele quer participar, ele quer levar algum mérito. Aí nós temos que nos lembrar, como nos lembramos semana passada, de 1 Coríntios capítulo 1, versículo 29, 30 e 31. Quando Paulo diz assim, Cristo se tornou para nós, da parte de Deus, o que? Ele se tornou sabedoria, redenção, justiça e santificação. Ora, se Cristo é a sua sabedoria, isto é, a razão da sua existência, se Ele é a sua redenção, Ele te redimiu, portanto, pagou o preço por você, e Ele é a tua justiça, Ele te torna justo, e Ele é a tua santificação, isto é, Ele é que te torna diferente, aceitável diante de Deus, de tudo aquilo que é comum, o que sobrou para você fazer? Não sobrou nada.
Por isso que Paulo em seguida diz: para que ninguém se glorie diante de Deus. Ninguém. Ninguém poderá chegar na glória eterna. Eu estou aqui porque fiz algo, porque orei, porque dei oferta, porque dei dízimo, porque jejuei, porque usei saia comprida, porque não bebi cerveja, porque não fui ao forró, porque não fui ao cinema. Ninguém poderá falar nada disso. Porque os céus e a eternidade cantarão para sempre. A salvação pertence àquele que se senta no trono e ao Cordeiro. Ponto. Bem, agora ao chegar no capítulo 17, vimos aqui agora a figura de uma mulher, chamada de Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Quando aparece agora a figura de uma mulher, e é interessante que nós percebamos isso com clareza. Os irmãos lembram que nós falamos aqui, que, engraçado, olhe a Bíblia como um todo, queridos. Não olhem a Bíblia isoladamente. A Bíblia é um todo. Né? Ela é um todo significativo. Então ela tem um capítulo 1 de Gênesis, onde tudo começa, e tem um capítulo 22 de Apocalipse, onde tudo se encerra. Então nós não podemos ler a Bíblia, por exemplo, ler os livros como se os livros fossem em si mesmos completos. Não. Os livros somam a uma ideia completa. Os capítulos, os versículos. Aqui é uma história. O Roger, inclusive, ele falou algo para mim, tem talvez um pouco mais de um mês, que eu achei interessante. Ele falou assim: pastor, tem um diferencial na minha vida desde que eu vim para esse ministério. Eu falei: o que foi? Ele falou: não é porque onde eu estava, por onde eu passei, me contaram as histórias da Bíblia. Aqui, você me contou a história de Deus. A história. Porque todas as histórias, elas compõem uma história, que deve ser percebida no seu todo. Então, observem que a consumação de tudo, quando tudo se acabar, essa confusão vai acabar de teologias, de linhas teológicas, de pelagianismo, de arminianismo, de calvinismo. Isso vai acabar, isso vai passar. Quando lá no final ninguém tiver dúvida mais de nada, está aqui, ó. Nós vamos ter a Nova Jerusalém como a consumação do supremo propósito de Deus. Aquilo que um dia Deus, entenda como homem, sonhou, estará concretizado no fim. Nós estamos quase lá. Assim como Deus tem um plano, Deus tem um projeto, tem uma economia que consumar-se-á na Nova Jerusalém, o maligno também tem uma economia. Ele também tem um projeto. Ele também está fazendo algo. Machado de Assis escreveu um conto chamado A Igreja do Diabo. Já ouviram eles falar desse conto? Vocês têm que ler. É um conto interessantíssimo. Só há um problema nesse conto, que Machado talvez não estivesse claro, quando ele diz o seguinte: que um dia o diabo cansou de ficar à toa. Aí resolveu ir a Deus, né, reivindicar um direito. Falou assim: ó, eu também quero ter a minha igreja. Todo mundo tem a sua igreja, eu quero ter a minha também. E aí Deus autorizou, e o diabo desceu de lá para cá e começou a fazer a igreja dele, e fez a igreja dele. E o pior, quando o diabo no conto vai falando da igreja dele, você reconhece essa igreja em vários lugares. Leiam o conto, A Igreja do Diabo. É um conto, você pode ler aí, quem sabe, em menos de 1 hora você lê. Um conto pequeno. A Igreja do Diabo. Leia também o Sermão do Diabo. Certa vez o diabo subiu no monte, trouxe seus discípulos para perto de si e começou: bem-aventurados. Aí começa a bem-aventurança do diabo. Mas cuidado, não é nenhuma blasfêmia contra Jesus Cristo, não. Pelo contrário, é uma maneira de ele glorificar o sermão da montanha, é uma maneira de ele glorificar a igreja de Jesus Cristo, quando ele contrapõe ao sermão da montanha o sermão do diabo. Porque o diabo vai inverter tudo que está lá. Então, quando ele inverte tudo, ele está dizendo que Deus é isso, é coisa muito maravilhosa.
Mas quem não faz isso e ao contrário faz isso, não está no sermão de Cristo, está no sermão do diabo. Ainda que você traga nos lábios o sermão de Cristo. Se na sua vida prática o sermão que se realiza e se concretiza é o do diabo, então você é do diabo e não de Cristo. Ainda que você diga que sua igreja é de Deus, mas se na prática você vive aquilo que prega a igreja do diabo, ainda que você discorde do que ele prega, mas se você discordando faz, então a sua igreja não pode ser a de Deus, é a igreja do diabo. Bem, mas então o Machado diz o seguinte, que o diabo num certo dia, cansado de ficar à toa, desempregado, sem nada para fazer, decidiu quebrar sua monotonia, fazendo para si uma igreja. Bem, eu quero dizer com isso o quê? Que na verdade o diabo não está cansado, nem está desempregado, nem está parado, nem está em monotonia. O diabo está ativo desde o princípio. Porque desde o princípio ele tem um projeto. E ele trabalha efetivamente, ativamente, diligentemente no seu projeto. E aí está o grande problema nosso enquanto seres humanos. Nós vivemos muitas vezes a vida cristã ignorando o propósito de Deus, ignorando o propósito do maligno. Na verdade, nós quase não cremos em quase nada. Embora nós declaremos que nós cremos em tudo. Mas o crer que Tiago prega, a fé, é aquela fé, sabe, que reage de acordo com aquilo que se diz. Paulo também diz em 1 Coríntios, ele diz, cri, por isso falei. Aí Tiago fala, cri, por isso pratiquei. Estou parafraseando a ideia de Tiago. Tiago chega ao extremo da fé e diz, quem crê, procede. Agora, quem diz que crê e não procede, pode ser até que creia, mas é uma fé muito desconfiável. É uma fé, assim, Tiago fala, não sei não. Enfim. Então, o maligno ele também tem um projeto. E se o projeto de Deus se consuma, ou consumar-se-á na Nova Jerusalém, o projeto do maligno vai se consumar aonde? Na Grande Babilônia. Por isso o Apocalipse, ele termina 17 e 18, Grande Babilônia. 21 e 22, Nova Jerusalém. Esses dois projetos são duas cidades, Grande Babilônia, Nova Jerusalém. São duas cidades. Mas, pastor, são duas cidades? Não, não são duas cidades. São dois povos representados por cidades. E por que são representados por cidades? Porque a cidade traz a ideia de edificação, de planejamento, de construção. Deus está construindo o seu projeto. O maligno está construindo também o seu projeto. Duas cidades. Olha que coisa interessante. Duas cidades que são duas mulheres. Isso é a maior prova de que as cidades não são cidades. Representam algo. Quem aqui já ouviu dizer alguma vez que nós, na eternidade, vamos morar numa cidade de ouro? Já ouviram? Porque a Bíblia diz que a cidade é de ouro. Mas quando diz isso, irmãos, ali está usando uma metáfora para representar algo espiritual e eterno. Ao se insistir em morar numa cidade de ouro, é fazer uma projeção das nossas ambições de hoje. Porque o que o ouro vale na eternidade? Ouro é uma convenção. Ouro é uma convenção. Se os homens tivessem dito que no lugar do ouro valer tanto, valesse o carvão, estava todo mundo matando o outro por causa do carvão e tacando ouro na cabeça do outro. Ou fazendo churrasco com ouro, queimando ouro e matando o outro por causa do carvão. Porque foi dito, a questão da economia, do dinheiro, isso aí é uma questão histórica de convenção. Os homens eles progrediram até esse estágio. Mas o que Deus tem a ver com ouro? Deus. O que nós na eternidade temos a ver com ouro? Não é? É uma transferência de ambições, que é morar numa casa de ouro, né? Hoje eu moro no sol nascente hoje, imagina amanhã morar numa casa de ouro. Maravilha! Olha só a diferença, né? Sair do sol nascente para uma casa de ouro no céu.
Mas as cidades não são cidades. Tanto é que a cidade Nova Jerusalém é a esposa do Cordeiro. É uma mulher virgem pura. Enquanto que a grande Babilônia é uma mulher prostituta. Contrapõe-se a Babilônia, inimiga histórica de Deus, a Jerusalém, a cidade de Deus, santa. Contrapõe-se uma prostituta a uma noiva. Não são contrários? Então, quando se fala do projeto do maligno, vai aparecer a figura de uma mulher, enquanto um símbolo. Assim como historicamente no Antigo Testamento vai se falar, por exemplo, que o povo de Israel era a esposa de Deus, Isaías 54:6, como é dito também em Cântico dos Cânticos, Sulamita, a amada de Salomão, representa o povo de Deus, ou a infiel, a pérfida lá de Oséias, Gomer, representava também o povo de Deus numa condição de apostasia. Não é isso mesmo? Então a mulher aparece como essa figura no projeto de Deus e no projeto do maligno. Pastor, por que essa ênfase? Onde é que você quer chegar com isso? Bem, na verdade, nós não entramos ainda aqui no capítulo 17. Eu queria apenas que os irmãos fossem comigo até Mateus capítulo 13. Vou começar hoje e vou terminar semana que vem, porque não tem como terminar esse capítulo aqui, ou pelo menos a parte que queremos abordar hoje. Capítulo 13, versículo 33. Disse-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Aqui está a figura de uma mulher. Perfeito? Está aí a figura da mulher? Uma mulher surge, aí tem lá sobre uma mesa 3 medidas de flor de farinha, a farinha mais pura, mais fina, o melhor da farinha. E a mulher vem e ela não deposita o fermento na farinha. Não é dito isso. E também não é dito que ela coloca o fermento na farinha, ainda que ela tenha colocado ou depositado. Mas é dito que ela escondeu o fermento na farinha. Então, observe, alguém fala assim, pastor, mas aqui está claro. Qual que é a interpretação tradicional desse texto aqui? A farinha é o mundo. Aí é contraditório você imaginar o mundo como 3 medidas de fina flor de farinha. O mundo, como sendo uma farinha pura, é no mínimo estranho. E aí eles dizem, o fermento é o evangelho, que entra no mundo e agora vai penetrando o mundo de tal maneira até que todo o mundo receba o evangelho. Essa massa levedada é o reino de Deus em toda a terra. Bonito, né? Só que essa explicação, não somente ela contraria os próprios princípios, porque em nenhum lugar da Escritura o fermento é visto como uma coisa positiva. Em nenhum lugar da Escritura é visto a fermentação, isto é, o processo de apodrecimento da massa, como sendo o processo santificador do evangelho. O que o fermento faz com a massa? Apodrece ou não apodrece a massa? Qual que é o processo? Não é de apodrecimento? Ou não é apodrecimento? E o evangelho, ele causa esse efeito? Ou seria um efeito santificador? Então veja como que essa interpretação ela vai ferindo as próprias figuras que a parábola traz. Em nenhum lugar o fermento é visto como uma coisa positiva. Como também não explica a figura da mulher na parábola. E muito menos explica por que essa mulher, fazendo uma coisa tão boa, que ide por todo mundo e pregai o evangelho, são as boas novas de salvação, por que ela esconde
Onde já se viu dizer que o evangelho deve ser escondido, senão que ele tem que ser publicado? A boa nova é para esconder ou é para ser gritada? Vocês percebem que há um problema nessa interpretação? Pastor, mas eu imagino por que chegaram a essa conclusão. Porque é dito que o reino dos céus é semelhante. Então, se isto aqui, essa parábola, ela ilustra o reino dos céus, então só pode ser coisa boa, porque o reino dos céus não pode ser coisa ruim. Eu pensei, é verdade. Só que quando você chega na parábola do joio, no versículo 24 desse capítulo, diz assim, olha, outra parábola lhes propôs dizendo, o reino dos céus é semelhante. Então, aqui também vai dizer, aqui o reino dos céus é semelhante. Ele vai dizer, e é semelhante a quê? A um homem que semeou boa semente no seu campo e a um outro homem, inimigo, que enquanto os homens guardiães do campo dormiam, semeou no campo o joio. Os irmãos percebem que o reino dos céus não é semelhante somente a coisas positivas, mas é semelhante também a coisas negativas ou não? Sim ou não? Entenderam o meu argumento? Quando você vê, o reino dos céus é semelhante. É semelhante a quê? A somente coisas positivas? Não, a coisas negativas também. O reino dos céus é semelhante a esta circunstância. Qual? Um campo, um semeador, dois semeadores. Um que semeia joio, outro que semeia trigo. O mal está semeado no meio do trigo. E o reino dos céus é semelhante a essa corrupção também. Mas por que é dito que o reino dos céus é semelhante a coisas negativas? Também. Simples. Porque aqui não está dizendo do reino dos céus, enquanto lá nos céus ou na eternidade. Não, está mostrando o reino dos céus dentro da história humana. Como que o reino dos céus iria passar pelo homem e pela história do homem ao longo da sua história. Aqui esse capítulo 13 nos traz 7 parábolas. A parábola do semeador, a parábola do trigo e do joio, a parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento, a parábola do tesouro escondido, a parábola da pérola e a parábola da rede. 7 parábolas que constroem profeticamente um eixo revelador da condição do reino dos céus na terra, desde a sua origem até a segunda vinda de Cristo. Então, o reino dos céus é semelhante a coisas negativas também, porque aqui na sua historicidade, ele se corrompeu. A igreja não é o reino dos céus? E ela se corrompeu? Deixou de ser, por assim dizer, o reino dos céus? É o reino dos céus corrompido, mas continua a ser o reino dos céus na sua história. Tanto é que os irmãos observarem, parábola do semeador, o reino é semeado. Parábola do trigo e do joio, é dito agora que esse reino, uma vez nascido, ele é corrompido quando um inimigo semeia no meio dos verdadeiros filhos de Deus, filhos do diabo. Capítulo 13, versículo 31, a parábola do grão de mostarda diz que em razão, aí você vai conectando uma ideia na outra. Primeira parábola do semeador, é semeado o reino no coração. Segunda parábola, uma vez que essa palavra do reino ganhou o coração e regenerou o coração, todos que foram regenerados na primeira parábola se tornam sementes na segunda parábola. Agora o Senhor planta homens, sementes sobre a terra, a sua igreja. Mas agora vem um inimigo e semeia no meio do povo de Deus. Cuidado que não é dentro da sua congregação especificamente. Não se fala de denominação, nem de congregação. Diz que ele semeou no campo a boa semente. O campo é o mundo. A igreja está no mundo. Perfeito? Veio o inimigo e semeou também no campo, isto é, no mundo, o joio. Então no mundo tem falsos crentes e crentes verdadeiros. O que os cristãos de hoje em dia não conseguem conceber essa ideia. Que eles seguem qualquer trio elétrico que marche para Jesus. Eles não querem saber de nada. Eles querem pular e dizer que Jesus é bom. Mas não estão perguntando, vem cá, esse Jesus aí, qual que é? É como assim, só tem um? Não. Tem o da igreja católica, tem o da igreja fulana, tem o da Beltrana, porque cada um tem o seu Jesus.
Tem Jesus que condena o pecador porque erra. Tem o que salva e não disciplina mesmo errando. Tem um que vende bênçãos. Tem um Jesus aí, não sei se vocês já ouviram falar. Talvez não, porque quase não se ouve falar disso. Mas é o seguinte, ele é tipo assim, ele presta dinheiro a juro. Ele pega dinheiro a juro. Ele pega, por exemplo, com você R$100 e te paga 1.000. Você negocia com ele. Se você me der 1.000, eu te dou, a um certo prazo, 10.000. Aí as pessoas vão barganhando com ele. Já ouviram falar disso? Já ouviram? Nunca ouviu falar? Você vai, irmão, se você der 10.000, Deus vai te dar 100.000. Ele vai abrir as janelas dos... Nunca ouviu falar disso? Aí a pessoa acredita, vai lá. Enfim. Então, observa que é dito que... Olha a ideia progressiva. O reino é semeado na terra. Aí vem o maligno e semeia os filhos dele, os filhos do diabo, do demônio, também sobre a terra. Agora, quando os filhos do demônio entram e se associam aos filhos de Deus, aí agora, aquilo que outrora era frágil, agora uma vez com a força maligna das trevas, do paganismo, da política, terceira parábola, agora ela se torna uma grande árvore, forte, poderosa sobre a terra. Em seguida, alguém vai lá e contamina o fermento, ou melhor, contamina a farinha. Vai demonstrando o que aconteceu ao longo da história cristã. Ou seja, a história cristã lida nos livros, hoje, já estava aqui profetizada.